Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje a gente está aqui no canal do Rede Vida, construindo novas histórias, com uma convidada querida, que é a assistente social Marlúcia. Seja bem-vinda. Obrigada. Marlúcia tem aí uma trajetória extensa, gente, no campo da assistência social, aqui no município de São Gonçalo. Então, acho que o primeiro ponto, Marlúcia, se você puder, né, se apresentar, né, falar um pouco do seu lugar de fala, sua trajetória profissional, né, para a gente poder te conhecer. Bom dia, Ariana, tudo bem? Eu achei muito interessante quando a gente fala sobre lugar de fala, né, porque a gente potencializa o nosso espaço, né, quem a gente é de fato. E aí, quando eu fiquei refletindo sobre essa pergunta, né, qual é o seu lugar de fala, eu me vejo dentro do território, né? Eu sou uma pessoa que sou apaixonada pelo território, territorialização, mobilização urbana, são assim coisas que eu tenho assim um apreço muito grande. Eu trabalho na assistência, né, pela prefeitura, formação em serviço social em 2017, pós-graduada em saúde e assistência, com ênfase em gestão pública, e aí a gente conseguiu, né, estar fazendo esse anexo, né, entre assistência, saúde, território, né? E a gente tem conseguido fazer grande diferença nesse município com relação a essas questões territoriais. Eu me vejo muito dentro do território e gosto muito do que faço. Maravilhoso. E hoje você está na prefeitura, e qual que é a sua função na prefeitura? Sim, na prefeitura eu sou coordenadora de um equipamento, né, de Centro de Referência de Assistência Social, um CRAS, num bairro de vulnerabilidade extrema chamado Itaoca, né, é a Ilha de Itaoca. E aí muitos conhecem como Praia da Luz, né, Complexo do Salgueiro, é onde eu estou atuando lá desde 2020. Ah, maravilhoso. A gente vai entender aqui, gente, o que é o CRAS, né, que é o equipamento que a Marlúcia coordena já já. É muito importante a gente falar hoje sobre assistência social como direito, né? Alguns anos atrás, a gente não tinha essa condição. Isso vai se iniciar ali, né, na década de 88, no período de 88. Queria que você pudesse falar um pouco desse contexto, né? Do contexto que a gente vivia quando é aprovado ali a assistência social como direito, né, para a população. Muitas vezes a gente acha que é caridade, que é benesse, mas na verdade a assistência social é um direito da população. Uhum. E aí a gente entende, né, que a partir da Constituição de 98, surgindo a política da assistência social, ela foi vista como um direito de fato, né? E até hoje muitas pessoas não entendem, né, que a política de assistência ela tem o viés do direito, né, de garantia dos direitos, né? E aí a gente passa também por muitas mudanças, né? De 88 para cá, a gente teve muitas mudanças, a política da assistência ela muda muita constância, porém a gente tem uma norma, né, o SUAS, que é quem conduz, direciona, e a gente tem algumas diretrizes que fazem com que a gente seja pautada dentro da assistência social, trazendo para a gente a visão de que ela é para quem necessitar, né, independente da condição social, ela está aí, né, aberta para ser atendida para aqueles que necessitarem. Acho que você falou um ponto muito importante. Marlúcia está falando para a gente que ali a partir de 88 a assistência, né, entra ali como uma política enquanto direito. Uhum. E é importante dizer que na Constituição de 1988, essa Constituição que a gente chama de grande cidadã, né, porque amplia os direitos sociais que antes não eram garantidos, que a gente vai ter assistência ali num tripé de seguridade social, né, onde vai ter assistência, a saúde e a previdência nesse campo da seguridade social. E diferente, por exemplo, da previdência, que para você ter direito você tem que contribuir, né, a assistência para quem dela necessitar. Então, acho que esse é um ponto muito importante, né? Sim. Às vezes a gente acha que fazer o cadastro, né, único, é só se a gente tiver uma vulnerabilidade em relação à renda e tal. E não é só isso, é muito importante para que a gente possa ter acesso também a outros campos da assistência. Muito importante você falar sobre a questão do cadastro único, Ariana, que muitas pessoas só conseguiram entender a sua importância pós-pandemia. Quando veio a pandemia, que as pessoas entenderam que o cadastro único, né, seria
uma ponte, um acesso para esses direitos, e aí as pessoas entenderam também que não só o Bolsa Família, né, que é aí o ponto mais alto, né, mais visto pelas pessoas, mas também os outros benefícios, né? E aí quando a gente fala do tripé, previdência, assistência, saúde, o cadastro único ele também está incluso nisso, né? A exemplo disso, o estudante que tem um cadastro único com a sua família, ele tem vários benefícios, vários direitos, né? Agora, por exemplo, esse mês foi lançado o Pé de Meia, que é uma política do governo do estado, junto com o governo federal, dentro dos componentes do cadastro único, para que os alunos recebam um valor específico do primeiro ano do segundo grau até o terceiro ano do segundo grau, para minimizar a evasão escolar, para que eles não saiam da escola para terem que trabalhar. E isso tudo atrela ao cadastro único. Então, assim, às vezes a gente precisa deixar bem claro que a assistência, né, a Política Nacional de Assistência, é para quem necessita. E a gente entendeu isso bem na pandemia, porque pessoas que tinham altas condições, né, tiveram problemáticas muito grandes, e aí vieram a conhecer, né, a entender a importância de se ter esse cadastro, de conceder esses benefícios como direito, né, não como favor. E aí, assim, a Política Nacional de Assistência, a partir da normativa do SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, ele vai dividir ali, vai organizar a política de assistência em proteção social básica e proteção social especial, né? E dentro da proteção social especial, a gente tem a alta, média e alta complexidade. Você pode falar um pouquinho pra gente o que significa a proteção social básica e quais são os serviços ali, equipamentos que compõem essa proteção social básica? Qual que é o objetivo dela? Quando a gente pensa em falar sobre proteção básica, né, e a divisão de média e alta complexidade, a gente costuma conversar com as pessoas na comunidade que a gente deve enxergar esses 3 pontos como um sinal, né? O verde, o sinalzinho verde é a política básica, né? E aí ela traz a promoção, a prevenção, né, o vínculo familiar dentro da comunidade, do território, para que ali, junto com o equipamento de referência da assistência social, essas famílias possam ter aí os seus acessos e direitos garantidos, né? Em especial a questão de acessibilidade, a gente tem, como território, né, e muito vulnerável, a gente tem essa dificuldade dessas pessoas que residem nesses locais terem essa acessibilidade para os centros, né? E aí a gente trabalha com essa promoção, com essa prevenção, e aí a gente consegue fazer essas articulações dentro da proteção básica, que é o sinalzinho verde, é o início de tudo, né? A gente está tranquilo ali, e aí quando entra, né, uma problemática maior na família, a gente tem o risco, né, que aí de repente é uma criança que passa por alguma condição, ou uma mãe que passa por violência, e aí a gente já vai para o sinal amarelo, que é a atenção que a gente chama de média complexidade, né, que aí são os CREAs que atuam, outras áreas que atuam, algumas ONGs que também trabalham com proteção média, né, e a alta complexidade já é um sinalzinho vermelho mesmo, que a gente precisa abarcar todo aquele contexto, né, da família, desde do ponto básico, que é o território, até a proteção especial, para que a gente juntos consiga fazer com que essa família volte a ter seus vínculos que foram rompidos, que a fala é essa, né, o rompimento de vínculos familiares e acessibilidades, mobilidades, né? e sociais, né, e aí a gente entra nesse tripé da seguridade, trabalhando dentro desses 3 pontos, né, que é a básica, com a promoção e prevenção, a média, né, que é o risco, que a gente está percebendo que tem um risco maior, e a alta, que já é aí a quebra, né, a ruptura de um vínculo que a gente precisa estar trazendo de novo para essa família e para quem precisar, para a comunidade em especial. Muito importante. E aí, assim, quais são os serviços que fazem, né, tem essa função de executar a proteção social básica? Então, assim, essa ação de prevenção, de acesso, por exemplo, a alguns benefícios, qual é esse equipamento específico? Para a proteção básica, a gente tem em específico o CRAS, né? O Centro de Referência da Assistência Social. Ele tem toda essa pauta dentro dele, né? Só que, infelizmente, os territórios, as comunidades conhecem o CRAS apenas como um centro para cadastro único. E é importante a gente ter gestores e técnicos, né, e administrativos, toda uma equipe que entenda, né, com uma parte bem humanizada, como
a gente, enquanto centro de referência, pode estar trazendo para esse usuário, quando ele adentra esse espaço, né? A gente costuma dizer lá que a gente tem a porta aberta de segunda a sexta, de 8 às 4, que a gente aguarda você vir. Nós não somos um espaço que vai até você. E aí, ao adentrar, o usuário ele precisa se sentir pertencente daquele espaço. Mas ele só vai se sentir pertencente quando essa equipe, quando essa gestão tem um olhar voltado para a comunidade, para os interesses territoriais, né? E entendendo qual é a demanda, a dificuldade daquela família ou daquela condição, para que juntos ali já na proteção básica, com esses serviços, né, de encaminhamentos para as áreas que precisam, educação, a própria assistência à área da saúde também, a gente faz todo essa articulação para que essa família consiga ter esses acessos, né? Em especial, a proteção básica ela trabalha com a questão do manter, né? A promoção, quando a gente fala promoção, a gente trazer para eles o conhecimento, né? A gente faz palestras, a gente faz rodas de conversa, né? Trazendo os contextos, as dúvidas, tanto da comunidade quanto do território, para que eles sejam, tenham conhecimento, né? Do que isso muito é um legal. território. E lá também tem atendimento psicológico, social, né? Isso. O atendimento psicológico dentro do centro de referência, ele é sempre em grupo. Nós não trabalhamos com atendimento clínico, é sempre em grupo. Quando se tem a roda de conversa, a gente tem um grupo de artesãs que fazem várias atividades com material reciclável que eles pegam da praia da Luz de Toca e levam para o CRAS para fazer esse tipo de atividade. E aí, pós esse período, é conversado com a psicologia, junto com essa equipe, sobre dúvidas, problemas, né, resiliência. Então, é uma conversa em grupo que se tem toda semana, ou de 15 a 15 dias. A gente faz esse atendimento desses grupos que a gente cria como serviço de convivência, né, que o serviço de convivência ele é um fortalecimento dos vínculos, né, que a gente trabalha dentro do equipamento. E esse fortalecimento ele traz atividade para as crianças, atividade para adolescentes, para mulheres, e aí vai abarcando toda a família dentro do centro de referência para eles se sentirem pertencentes daquele espaço e conhecedores dos seus direitos. Muito bom, né? Acho que você traz esse ponto, né, do atendimento coletivo, né? Porque isso também retira das pessoas uma concepção que os nossos problemas são individuais, quando, na verdade, muitos problemas eles são coletivos. Ou seja, não é apenas uma única pessoa que vivencia isso, mas são várias pessoas daquele território. E a importância da equipe poder também receber essas pessoas e também produzir dados para pensar política pública para intervenção, né, nesse campo. E aí a proteção social especial, qual que é o equipamento que faz esse tipo de atendimento, né? Que vai atuar ali com as pessoas que estão com risco de vida, ou então já quebrou o seu vínculo familiar e comunitário, né? Aí teve que sair, por exemplo, do território, né? Não pode voltar mais para a família. E aí a gente tem o CREAS, né? Que é uma porta bem mais específica, né, que é o centro de referência especializado nesses vínculos rompidos. E aí o CREAS ele faz também a sua articulação. Aí a gente tem a pessoa, por exemplo, que está em situação de rua. A gente tem a casa de passagem, que é um local específico para essas pessoas passarem o dia. Tem um centro-dia, que também faz parte dessa demanda de quem está em risco, né, ou quem está na questão de problemas de residência, situação de rua. E aí a gente tem, o CREAS ele vai fazendo essa articulação com outros espaços também, né? E aí são as outras políticas que a gente tem, o CAPS também, que é um atendimento para quem tem problemas na área da saúde, né, na questão psicológicas ou psíquicas, e aí a gente também abarca, junto com essa condição, as pessoas que têm essa problemática, para a gente poder conseguir fazer esse conjunto de proteção para a família. Maravilhoso. Acho que é muito importante te ouvir e aprender um pouquinho, Marlúcia, porque no Rede Vida a gente tem muitos usuários e usuárias, né, que querem ali ter acesso, por exemplo, ao BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, né, que está ligado ali à Lei Orgânica de Assistência Social. Todo mundo fala LOAS, mas na verdade é BPC, Benefício de Prestação Continuada. LOAS é a lei, né? E para poder ter acesso, precisa fazer, por exemplo, o cadastro único, né? Sem esse cadastro no CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, não consegue ter acesso. A gente tem uma política que é bastante territorializada, né, de CRAS em territórios, né, que pegam alguns bairros ali mais próximos. Então, é muito importante que cada pessoa possa procurar, né, qual é o CRAS que atende a sua região. O CREAS também, né, é uma política territorializada.
E é muito importante que a gente possa buscar esses serviços quando a gente tiver essa necessidade, né? Nós Para temos que a também os gente conselhos, possa. né? Os conselhos tutelares também, Boa. que fazem parte dessa proteção especializada. Muito importante. Que vai atuar E no quando campo da você fala criança. sobre o BPC, é muito importante a gente pontuar que muitas das vezes as pessoas, por suas necessidades, por suas urgências, procuram a Previdência, né? Para fazer o BPC. E faz toda aquela política, né, faz aí o pedido do BPC pela Previdência, a Previdência aceita, e aí, muitas das vezes, esse usuário ele não está ciente que ele precisa retornar ao CRAS para que seja completo esse pedido. Porque aí, assim, vai na Previdência, a Previdência faz a perícia, é liberado o BPC. O BPC é um benefício para as pessoas acima de 65 anos, né, que nunca trabalharam ou são trabalhadores rurais, ou para pessoas que têm deficiências, né, laudadas e pautadas ali na área da saúde. E aí, se passarem 2 anos depois que você foi à Previdência e você não compareceu ao CRAS para você atualizar esse cadastro que foi feito, você perde o benefício de prestação continuada. Muitas vezes, os usuários eles não sabem dessa demanda. Então, quando a gente tem o CRAS, que é o Centro de Referência Territorializado, a gente gosta muito de estar enfatizando sobre o BPC para as pessoas que precisam e dizendo a eles a importância de estarem no equipamento sempre de 2 em 2 anos para fazerem a sua atualização. Porque eles entendem também que o BPC seja uma aposentadoria, entre aspas, e aí acha que nunca mais vai precisar fazer sua atualização. Diferente da aposentadoria. A aposentadoria, sim, né, por tempo de serviço, ela é vitalícia. Mas o BPC é um benefício que também, por mais de 20 anos, ele já tem mais de 20 anos, torna-se, entre aspas, vitalício, mas é preciso atualizar de 2 em 2 anos. Isso é muito importante saber. Isso é muito importante, porque às vezes o pessoal chega, não, porque foi bloqueado, né? Mas é entender que o BPC é uma política de assistência social, ele não é previdenciário. Exatamente. E ele não é vitalício, né? Ele, na verdade, precisa ser renovado. Por quê? Porque a nossa condição, ela se modifica. Exatamente. E o BPC, ele é ali uma política, né, para pessoas que necessitam, que têm baixa renda, né, e que não tem nenhum familiar para apoiar, como você falou, para pessoas com deficiência que também estão incapacitadas para o trabalho, porque não adianta só ter deficiência, mas se puder trabalhar, não vai conseguir ter acesso. É também muito importante dizer, né, que pessoas que vivem com HIV têm direito, né, ao BPC, só que também elas precisam estar incapacitadas para o trabalho. Né? Se elas não tiverem essa condição, elas não vão ter acesso. E entender que não é vitalício, que precisa fazer essa renovação a cada 2 anos, porque a nossa condição muda, então a gente precisa atualizar os dados no CRAS, né? Sim, sim. E foi a fala que a gente teve no início, né? A política, ela muda muito, ela tem muita essa mudança, né? E aí eu sempre digo também às pessoas, ouviu algo no rádio, ouviu alguma coisa do coleguinha, tem dúvida, vai ao centro de referência, que a gente vai fazer toda a conversa, né? Trazer para eles todo o entendimento, para eles não perderem os benefícios, para eles entenderem que é um direito garantido, né? Da Constituição de 88, uma política nacional que a gente tem, baseada em 2005, para a gente ter aí essa garantia sempre efetiva, né? É muito bom te ouvir, Marlúcia. Nosso podcast é pequeno, gente. Já falei em outro momento. É pra gente poder ouvir quando a gente vai dormir, quando a gente tá no carro, né? Quando a gente tá andando, caminhando. Sim. Então a gente vai caminhar aqui pra gente ir finalizando. Tem alguma coisa que você queria compartilhar, né? Gostaria de poder compartilhar com a população que nos ouve, que nos assiste, sobre essa temática que você ainda não falou? Sim, há 2 meses, né, eu fui convidada pela gestão da Secretaria de Assistência Social a participar de um projeto que São Gonçalo fez parceria, chamado ONU Habitat. Né? Esse projeto é um projeto da ONU, com parceria com o governo do estado, o governo federal e prefeitura de São Gonçalo, que vai trazer, né, com esse estudo, essa pesquisa, para São Gonçalo, um observatório de políticas públicas. Maneiro. E vai trazer também um laboratório dessas políticas, né? E aí a gente vai enfatizar os territórios, né? Eu fui convidada, né, enquanto participante, para estar fazendo a busca ativa junto com a equipe da ONU para conhecer os territórios, para saber essas necessidades, essas dificuldades, em especial de acessibilidade, né? E aí, junto com o MOVE, que é um projeto que está sendo feito pela Prefeitura de São Gonçalo, né, de mobilidade urbana, a gente vai estar ampliando esse serviço dentro desse observatório. Porque o observatório ele vai trazer para você uns pontos específicos de quais são os bairros mais necessitados, que precisam
com urgência que essa mobilidade chegue, que esse acesso chegue, e aí a gente vai estar trabalhando. São 20 meses de projeto, né? E aí eu acho que São Gonçalo vai ganhar muito, né? A gente tem muitos bairros vulneráveis, e aí a gente precisa trazer esse acesso para que o território, a comunidade, ela consiga alcançar os grandes centros, né? Para acessar uma saúde, um tratamento que precisa ser longo, e às vezes o usuário, por morar dentro do território de vulnerabilidade, ele não consegue chegar pela dificuldade que ele tem de acesso, e aí a gente vai estar fazendo todo esse observatório, e eu acho que São Gonçalo vai ganhar muito, né? E aí a gente já está providenciando aí um estudo sobre gestão urbana e saúde para a gente abarcar, né? E para continuar aí com essas políticas públicas, como você falou, sejam efetivadas, né? A gente está trazendo uma pesquisa, uma coisa que vai ser muito boa para São Gonçalo, e a gente espera que tenha aí um benefício muito grande, em especial para os territórios, que a gente precisa e entende a necessidade desses territórios, né? A gente está lá dentro. Que notícia boa, né? Então, assim, favela, periferia, então acho que vai ser maravilhoso, né? Que a gente possa fortalecer as políticas públicas de atendimento, né, à população e de garantia de direitos aqui, né, no município de São Gonçalo. Sim. Marlúcia, muito obrigada pela participação, por poder compartilhar um pouquinho dos seus conhecimentos, né, da sua trajetória. A gente aprende junto. É muito importante a gente poder ouvir quem está ali, né, na intervenção direta, né, nos territórios periféricos e de favela também, porque é isso, né, existe uma dificuldade do acesso, então só vocês sabem como é que é atuar nesse território e o que precisa ser feito, né, para que a população consiga de fato ter acesso a direitos. Então, muito obrigada. Gente, um abraço e até mais. Tchau, tchau.